Glória ao Criador, glória ao nosso Redentor e Salvador, glória ao Espírito Santo, o nosso Consolador. Eu saúdo a todos na santa e perfeita paz de nosso Senhor e Salvador. Abra as vossas Bíblias no Novo Testamento, na Epístola do Apóstolo Pedro, a sua segunda epístola, seu capítulo 3, e o versículo 15. Glória ao Eterno, glória ao nosso Salvador. Louvado, engrandecido, exaltado seja o nome de nosso eterno Criador. 2 Pedro, capítulo 3 e versículo 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e constantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Vamos orar. Glorioso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, já te agradecemos, meu Deus, por essa santíssima palavra que nos traz, meu Deus, somente em lê-la, um grande alerta, Senhor. E eu lhe peço a direção do Teu Espírito Santo, que o Senhor nos deu como Consolador, que o Senhor nos deu como guia verdadeiro, meu Deus, porque está escrito, Senhor, que quando o Senhor estava dando ali as últimas instruções aos teus servos, aos teus discípulos, a tua palavra nos revela, Senhor, que o Senhor disse que o Espírito Santo, ele nos lembraria de toda a verdade, de todos os ensinamentos, meu Deus, para que tivéssemos firme e retivéssemos firme a nossa confissão e a nossa, Senhor, salvação. Ó meu Deus e meu Senhor da glória, obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias e pela tua orientação divina, meu Deus,
que nos traz o consolo, que nos traz o conforto, que nos traz a graça e o conhecimento, meu Deus, para que sejamos, ó Deus, fortalecidos nos alicerces da Tua palavra. Ó meu Deus e meu Senhor da glória, eu lhe peço que quebre agora todo laço, todo mal, todo empecilho, toda barreira negativa, meu Deus, para que esta palavra seja anunciada, ministrada e ensinada, meu Deus, que é a sã doutrina, que é a santificação, que é, meu Deus, os ensinamentos das Escrituras Sagradas, deixadas pelo Eterno e seu Filho amado, o nosso Salvador, para a nossa redenção, para a nossa salvação, para a nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Criador, para a glória do nome do Senhor. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Precisamos entender, queridos e amados irmãos e irmãs, que o Senhor é perfeito em suas Escrituras, que o Senhor não deixa sombra de dúvida e que em momento algum a palavra do Senhor entra em qualquer contradição negativa ou positiva. Está escrito que bem-aventurado é aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu observo que o apóstolo Paulo, ele era um homem que conhecia as sagradas Escrituras antigas, conhecida como a Santa Torá, o Pentateuco, os 5 livros deixados por Moisés, dado pela sabedoria divina para que o povo de Israel, após serem retirados pelo anjo do Senhor em mão forte, usando o seu servo Moisés, pudesse nunca mais se esquecer da sua caminhada e de quão grande livramento e libertação Deus havia dado pelo seu servo Moisés. As Escrituras não são de individual interpretação. Elas se discernem de forma espiritual. Ela se discerne de forma física, no seu texto e contexto, e ela se discerne em suas revelações, dentro daquilo que o Altíssimo e o Criador deseja, através do Espírito Santo, naquele capítulo ou versículo mencionado. E o nosso apóstolo Paulo, o grande mestre do Novo Testamento, deixou claro em cada uma das suas epístolas o entendimento, o esclarecimento e o discernimento que cada um daqueles que não são e que são cristãos, principalmente os verdadeiramente convertidos, precisavam ter cuidado e cautela quanto à análise das Sagradas Escrituras. E vemos o apóstolo Pedro
na sua segunda epístola, recomendando e alertando a respeito dos pontos difíceis das Escrituras Sagradas. Por que o apóstolo Pedro chama de pontos difíceis de se entender? Porque são pontos difíceis de se entender. Porque é necessário ter a unção do Espírito Santo para que esses pontos difíceis de se entender sejam esclarecidos por aquele que inspirou os escritores santos do Senhor a escrever-lhe tais coisas. E quem foi a inspiração dos servos do Senhor, como menciona o apóstolo Pedro ao apóstolo Paulo? O Espírito Santo. Paulo tinha um entendimento da letra, Paulo tinha um entendimento da escrita, Paulo tinha o conhecimento da Torá. E foi-lhe dado o entendimento do Espírito Santo para trazer aos povos que se seguiriam o entendimento, o discernimento e a direção divina na unção do Espírito Santo, para que nenhum daqueles que procederiam a Cristo ou precederiam a Cristo se desviasse do caminho de Cristo, do caminho da salvação, do caminho da verdade, pelo engano dos homens indoutos, mentirosos, fraudulentos e falsificadores da palavra de Deus. É por isso que o apóstolo Pedro, ele fala que os indoutos e inconstantes. Indoutos de quê? Ele não está falando de indoutos aqui como se fossem homens que não fossem formados, homens que não fossem letrados, homens que não fossem inteligentes. Não. Esse indouto e inconstantes aqui que o apóstolo Pedro menciona, está falando principalmente daqueles que são formados teologicamente, que são entendidos, que são doutores, Ele está falando que esse tipo de gente não tem o entendimento e o discernimento do Espírito. Por isso ele chama de indoutos e inconstantes. Por quê? Porque além dessas pessoas não terem o entendimento espiritual, o discernimento do Espírito Santo e o entendimento de Deus na pessoa bendita do Espírito Santo para entender os pontos difíceis, elas são pessoas inconstantes. Elas não são pessoas permanentes e constantes na obra de Deus. Elas são pessoas inconstantes. São pessoas perigosas espiritualmente falando. Por quê? Porque elas entendem uma coisa e aquilo que elas entendem, elas generalizam para que a palavra do Senhor venha a ser mal interpretada e distorcida quanto a referência que o verdadeiro capítulo e versículo mencionado quer dizer. É por isso que hoje você vê, você nota, você percebe a falta de respeito, a falta de temor, a falta de reverência, a falta de obediência e a falta do conhecimento das Escrituras Sagradas, não trazendo em si mesmo a santificação das pessoas consideradas pelo apóstolo Pedro indoutas e inconstantes, que torcem as Escrituras Sagradas. Essas pessoas são
pessoas como palhas, como folhas secas, levadas por todo o vento de doutrina, manipuladas por homens amantes de si mesmo, que só pensam em se realizar e se dar bem quanto à sua ganância espiritual e material. Não estão preocupados com a salvação das pessoas, com a salvação das almas. Eles são indoutos. Por quê? Porque não têm entendimento algum do Espírito Santo para dirigir as pessoas ao caminho da salvação. E o apóstolo Pedro traz a revelação sagrada dizendo que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Por que indoutos? Porque eles não têm um entendimento nem de Deus, nem para si, nem nas escrituras. Eles não conseguem compreender o que as escrituras dizem. Eles só conseguem entender as escrituras segundo a carne, de forma literal. Então tudo que as escrituras dizem, eles querem trazer para a carne, eles querem trazer para o material, eles querem trazer por discernimento carnal, e não compreendem que a palavra do Eterno não é só carne, é também espírito, porque está escrito em espírito e em verdade. Em espírito, porque se discerne de forma espiritual. E o que diz respeito ao discernimento espiritual, o discernimento espiritual não é plausível, visível, pegável. Se entende que entramos no reino espiritual pela fé de que existe o que os nossos olhos não veem, nem o que os nossos ouvidos podem ouvir no reino espiritual. Mas acreditamos no reino espiritual pelas sagradas escrituras e por aquilo que o Espírito Santo nos dá o entendimento de conhecermos, sabermos e entendermos da maneira correta de se interpretar as escrituras sagradas. O perigo está justamente nisso. É que são homens indoutos, inconstantes, que torcem a palavra de Deus, que tentam denigrir a palavra de Deus, que tentam trazer para o carnal a palavra de Deus, quanto a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, para nos direcionar ao reino espiritual. Esse reino espiritual exige de cada convertido ou de quem está para se converter uma mudança de vida radical, trazida na unção e poder e virtude do Espírito Santo, que convence o ser humano, o homem e a mulher, do pecado, da justiça e do juízo. Abra as vossas Bíblias no livro de Filipenses. Glória ao Eterno. Livro de Filipenses. Glória a Deus. Glória ao Eterno. Glória ao Santíssimo Salvador. Vamos entender um pouco o que as Escrituras nos revelam
através do livro de Filipenses. Capítulo 2 e o versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo em forma do Criador, não teve por usurpação ser igual ao Criador. Que sendo em forma do Criador, não teve por usurpação ser igual ao Criador. Olhe que é mencionado pela sabedoria do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo. E ele escreve, o apóstolo Paulo, a congregação que estava em Filipos. A congregação que estava em Filipos, trazendo o despertamento dos filipenses ao sagrado sacrifício do Senhor. E lembrando para eles a postura, a compostura da humildade de um grande rei que havia deixado a sua verdadeira essência e excelência, havia deixado o seu potentado, havia deixado o seu cetro, havia deixado o seu principado para estar entre os homens. Sim. E Paulo menciona, de sorte que haja em vós quem? Quem é esse vós que o apóstolo Paulo está se dirigindo? Precisamos entender primeiro que cada passagem bíblica está direcionada a uma classe de pessoas. Parte bíblica está direcionada aos ímpios, parte bíblica está direcionada aos rebeldes, aos transgressores, outra parte está direcionada aos mundanos, outra parte está direcionada aos convertidos, outra parte está direcionada aos desviados, outra parte está direcionada aos incrédulos, outra parte está direcionada aos crentes. Então, precisamos entender que cada capítulo e versículo da palavra do Senhor está direcionada a um público, a um povo, a uma nação, a uma tribo, a uma língua. E esse direcionamento vem para trazer aio, luz, entendimento, para que as pessoas que não se converteram ao Salvador se convertam e se arrependam dos seus pecados, e os convertidos ao Salvador cresçam na graça e no conhecimento e no entendimento, para que jamais se desvie de tão grande salvação trazida por Deus, pelo Criador, pelo Eterno, na pessoa bendita, gloriosa e divina do seu Filho. E aqui especificamente está se falando ao povo que estava convertido ao cristianismo, ao Salvador, ao Redentor, e que viviam na fé e na graça do Espírito Santo. Paulo, sabendo que havia anticristos, que havia anti-messias, que havia os judeus ortodoxos
e que não serviam mais a Deus, mas que burlavam as leis de Deus dentro dos seus próprios entendimentos e o arruaçavam e traziam transtornos à igreja de Cristo e não podiam ver os convertidos seguirem o caminho, a verdade e a vida. Então eles eram, os judeus, os principais combatentes do Salvador. E o apóstolo Paulo, na unção do Espírito Santo, tinha zelo da igreja do Senhor. O apóstolo Paulo, na unção do Espírito Santo, tinha amor pela obra do Senhor. Ele tinha respeito, ele tinha cautela, ele tinha entendimento, ele tinha a direção do Espírito Santo. E por isso ele podia ensinar, ele podia dirigir, ele podia interpretar, ele podia ter a ciência e a sabedoria divina e humana para saber e entender o que o seu Senhor, o seu Salvador queria dele e usava ele para o que queria de cada pessoa, de cada igreja, de cada congregação a quem as cartas do apóstolo Paulo eram dirigidas. Na unção divina e na inspiração poderosa, gloriosa e majestosa do Espírito Santo. Quando ele fala esse vós, de sorte que haja em vós, está se falando para o povo que cria, para o povo que servia, para o povo que obedecia, para o povo que guardava os mandamentos de Deus e seguia os ensinamentos de Cristo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Que sentimento é esse que houve em Cristo? O sentimento da obediência. O sentimento da santificação. O sentimento de não ser o velho homem, de não viver para o mundo, para o mundanismo, para o ilusionismo, para não viver segundo a carne, mas segundo o Espírito. O sentimento que havia em Cristo era o sentimento de temor pelo seu Criador. Era o sentimento de respeito. Cristo guardava os mandamentos do Senhor. Cristo conhecia a palavra do Criador. Por isso ele mencionava, ele lecionava, ele ensinava, ele apregoava e ele falava sobre o reino humano e o reino espiritual. Ele falava sobre os céus e sobre a terra com poder e grande glória. Sabe por quê? Porque ele tinha o conhecimento de que o temor ao Criador é o princípio da sabedoria. Ele guardava os mandamentos do Senhor, porque está escrito que aquele que ama ao Salvador guarda os seus mandamentos. Então o apóstolo Paulo tinha o discernimento do Espírito Santo. Ele queria que o povo de Filipe, que a congregação em Filipe, vivesse no mesmo sentimento, em outras palavras, em espírito e em verdade, que eles vivessem a sua vida física, mas em espírito, para não se contaminar ou ser influenciados pelo engano dos indoutos e inconstantes que torcem, que distorcem, que tiram a credibilidade e a veracidade da palavra de Deus por causa da sua vã maneira de viver. Versículo 6: que sendo em forma de
do Criador, que sendo em forma do Criador, não teve por usurpação ser igual ao Criador. Quer dizer, Cristo tinha a forma de quê? Do Criador. Na tradução de hoje está escrito que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E é nisso que muitas pessoas se confundem. É nisso que os judeus criticam, combatem, distorcem a Cristo como Messias, e eles não acreditam em Cristo como Messias justamente porque alguns tópicos da palavra do Senhor menciona Cristo como Deus. Por exemplo, quando está escrito: e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Está escrito que ele e o Pai são um. Mas as pessoas que não têm entendimento, os indoutos espirituais, que o apóstolo Pedro menciona na sua epístola, na sua segunda epístola, no capítulo 3, a partir do versículo 15 e o versículo 16. Exatamente por isso. Porque quando o Senhor e o Espírito Santo dá o entendimento e a profecia a Isaías para profetizar que ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco, não estava dizendo que o Messias seria Deus, que o Salvador era Deus. Ele estava legalizando a sua postura e de onde era o seu reino. Era um reino metafísico, um reino invisível. No Evangelho de João, no seu capítulo 4 e versículo 24, no seu capítulo 4 e no versículo 24, diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, quando disse Deus conosco, estava falando da raiz do Salvador, da raiz do Messias. E qual era a raiz do Messias? A vida espiritual. Se Deus é espírito e o Messias veio de Deus, então o Messias era espírito. Então, quando fala que Deus conosco, significa que está levando a essência do seu DNA, de onde ele veio, de quem ele era. Ele não era Deus no lugar de Deus, ele era considerado Deus por ser filho de Deus, e não Deus porque ele estava tomando, usurpando ou tirando o direito de Deus, do Criador, para si próprio. Quando ele diz que ele e o Pai são um, está querendo dizer que ele obedece ao Pai de tal maneira que os pensamentos do Pai, que a vontade do Pai, que o desejo do Pai vive nele, e ele vivia para o Pai e a vontade do Pai. Então ele e o Pai eram um pela tamanha obediência que ele tinha ao seu Deus, ao seu Pai, ao seu Senhor, e em maneira alguma, em momento algum, e em capítulo algum, o Senhor, nosso Salvador, o Messias, toma ou usurpa o lugar do Criador. Muito pelo contrário, ele está sempre levando as pessoas ao seu Criador, ao seu Pai, como supremo, como soberano, como o único ser excelente e acima de todos os outros seres já criados e existentes sobre os céus e a terra, inclusive ele mesmo. Então Deus é espírito e o Messias era espírito. Ele era espiritual. Ele era do reino dos espíritos, porque Deus é espírito. Deus continuou sendo espírito.
Mas o Messias deixou de ser espírito porque ele veio em forma de homem. E humilhou-se na forma de servo por ele ser homem. Então ele deixou de ser espírito e passou a ser homem. E quando ele deixou a face da terra, ele subiu não como um ser espiritual, ele subiu como um ser humano que vivia e obedecia às regras do homem e principalmente as regras estabelecidas pelo próprio Criador do Espírito. Aí diz a palavra de Deus, Filipenses 5, versículo 7, continuando o versículo 6, que sendo em forma de Deus, de Criador, quer dizer, sendo em espírito, sendo filho do Criador, não teve por usurpação, quer dizer, ele não roubou, ele não tomou, ele não se igualou ao seu Deus, ao seu Pai, ao seu Senhor. Versículo 7, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, quer dizer, ele só era conhecido no reino espiritual, o Messias. Ele não era conhecido pelos homens, ele não era conhecido pela sua terra, pelos israelitas. Ele não tinha reputação alguma. Quem era ele? Ninguém aos olhos humanos. Mas quem era ele aos olhos do reino do Espírito? O Filho do Altíssimo, o Santo Messias prometido ao povo de Israel. Os profetas foram os primeiros na unção do Espírito Santo a mencionar sobre o Messias e sobre a sua vinda. Depois veio os anjos e proclamaram a sua vinda. E depois veio a confirmação de que verdadeiramente Cristo, o Messias, era o Filho de Deus, quando no batismo ele se batiza, a unção do Espírito Santo desce sobre ele e a voz é mencionada do céu na sua direção, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então ele não era de nenhuma reputação. Por quê? Porque ele ainda não era reconhecido como Filho de Deus, porque ele precisava passar como homem pela porta estreita, pelo caminho apertado, pelo caminho da obediência, da fé, da salvação, para chegar a ser considerado como filho, mesmo sendo filho e vindo do eterno. Por quê? Porque ele já não era mais espiritual, ele já era homem na forma de servo e precisava cumprir, precisava obedecer, precisava guardar as escrituras para também alcançar o direito de ser chamado filho de Deus. Mesmo sendo e vindo do Altíssimo, ele precisava cumprir e obedecer como homem para sair da forma de homem e se tornar um filho do Eterno, do Altíssimo, pela obediência e pela fé no seu Criador. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Eita glórias! E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo,
significa que ele não teve, nem se exaltou, nem se ensoberbeceu, mesmo sabendo quem ele era, de onde ele tinha vindo, quem era o seu Senhor, o seu Pai, o seu Deus, mas ele estava na forma de homem, e na forma de homem ele não era ninguém, na forma de homem ele não era nada. Tudo que ele precisava ser seria debaixo do sacrifício, da obediência e da humilhação, porque está escrito: humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, e ao seu tempo ele vos exaltará. Então Cristo foi perfeito. Ele não se exaltou, ele não se ensoberbeceu, ele não tomou o lugar do seu pai, ele não foi usurpador, nem de filho ele queria ser chamado, porque ele se humilhou, ele se humilhava na forma de servo, não de filho, na forma de súdito, não de príncipe ou de rei. Ele se humilhava porque ele sabia que mesmo ele tendo um trono de glória reservado no céu, ele sabia dar ao seu Pai, ao seu Deus, ao seu Senhor, ao seu Criador, a devida adoração, a devida benevolência, o devido respeito que o seu Deus, o seu Pai merecia. E fica esses crentes, esses cantores de meia tigela, achando que adorar é cantar um hinozinho com uma letrinha com o nome do Salvador e que tá tudo bem, tá adorando. Adoração não é isso, não. Adorar a Deus é guardar os seus mandamentos, santificar a sua vida na presença do Eterno, não viver igual ao mundo, parecido com o mundo, conforme o mundo, e servindo a Deus. Porque está escrito que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito, quer dizer, na santificação. Adoraria o Pai em espírito, quer dizer, guardariam a sua palavra. Adoraria o Pai em espírito, porque se encheriam do Espírito Santo. E em verdade, por quê? Porque a glória e a grandeza do que o ser humano recebe na vida espiritual reflete na sua vida física, na sua vida humana, na sua vida carnal. E a sua vida carnal passa a refletir o brilho do Espírito Santo pelo guardar a sã doutrina e viver na santificação do corpo, da alma e do espírito. Porque está escrito aos Romanos capítulo 12, versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Criador. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Filipenses 2:9: por isso também o Criador o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Yeshua Hamashia se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, os anjos. Quem é que estão nos céus? Os anjos, os salvos, os santos que passaram aqui na face da terra e que serviram a Deus, e que muitos deram a sua própria vida por amor à palavra de Cristo, por amor a Cristo e por amor à salvação, não fazendo caso da própria vida.
todo joelho dos que estão nos céus e na terra. Quem é que está na terra? Nós, os seres humanos. Nós, os viventes. O homem, a mulher, crianças, moças, rapazes. E debaixo da terra, o inferno. Porque está escrito que os céus, ele é para cima, mas o inferno, ele é para baixo. Está escrito: porfiai, pois, por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Debaixo da terra está falando onde é a casa de Satanás, onde é a casa dos demônios, onde os que foram condenados, os rebeldes, os que rejeitaram Cristo, os que se ensoberbeceram, os que se acharam grandes sobre a face da terra, que foram reis, rainhas, que foram homens, presidentes, que foram chefes de nações, que não reconheceram a Cristo como Messias, seu Senhor, seu Salvador, velhos e moços, rapazes, grandes e pequenos, ricos e pobres, que não se renderam à salvação, pereceram debaixo da terra, onde é a morada dos demônios e do inferno. Para que ao nome de Yeshua HaMashiach, o Salvador, todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, se dobrem. E toda língua confesse que Yeshua HaMashiach é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Oh, glória ao Rei da Glória. Oh, glória a Deus. É por isso, meus amados irmãos e irmãs, está escrito em Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 28. E em nada vos espanteis dos que resistem. Resistem o quê? Resistem à submissão, à obediência da sã doutrina, do santo ensinamento e do Espírito Santo. Os que resistem à vida eterna, os que resistem a Cristo como seu Senhor, os que resistem à submissão das sagradas Escrituras e do santo ensinamento. Nada vos espanteis dos que resistem. E quem é os que resistem? São os que se acham inteligentes segundo os homens, mas que são ignorantes segundo o Espírito. São formados, endinheirados, muitos não têm dinheiro, não são formados, mas que também são soberbos e se comportam da mesma forma dos que são, e rejeita tão grande salvação. E em nada vos espantei dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto do Criador. Porque a vós vos foi concedido em relação ao Salvador, não somente crer nele, como também padecer por ele. É por isso que você não entende, amados irmãos e irmãs. Por que vocês sofrem tanto? Por que vocês são perseguidos? Por que vocês são humilhados? Por que vocês são rejeitados? Por que as pessoas do mundo não entendem, não lhe compreendem? Por que as pessoas do mundo parecem felizes e vocês tristes? Porque está escrito, segundo os Coríntios, capítulo 7, versículo 10, porque a tristeza, segundo o mundo, opera a morte, mas a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Aleluia. É porque vocês são de Cristo, meus queridos irmãos e irmãs. É porque o mundo ama o que é seu, mas vocês não são do mundo.
É por isso que 2 Coríntios 7:10 fala sobre tristeza. E as pessoas dizem que Deus não entristece, que Deus não magoa, que Deus não magoa, Deus não quer machucar ninguém, mas Deus entristece quando Ele quer salvar, sim. Por quê? Porque a palavra de Deus vai de encontro e condena aquilo que os seres humanos gostam e estão acostumados a viver. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera morte. E muitos são os que preferem, porque é o contrário. As pessoas estão alegres no mundo, mas na vida espiritual é uma tristeza. E quando nós estamos servindo a Deus, estamos tristes no mundo, mas estamos felizes e alegres, porque o nosso espírito está salvo para Deus. É tempo de arrependimento. É tempo de conserto, porque o Rei da Glória está voltando. O Rei da Glória está vindo, está chegando para buscar o seu povo. E o que vai ser de você que não se arrependeu? O que vai ser de você, aleluia? Porque está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 1 e o versículo 7, que de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por nós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A nossa fé se espalhou para com Deus de tal maneira que já dela não há necessidade de falar coisa alguma. Estamos em todas as partes dos 5 continentes da face da terra, pregando o evangelho da salvação, pregando a vinda de nosso Senhor e Redentor e Salvador. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. É por isso que o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 15 e 16, fala de homens indoutos. Por quê? Porque não tem um entendimento, não tem um doutorado do Espírito Santo para entender, para ler, para compreender e discernir o que a Sagradas Escrituras verdadeiramente quer dizer a cada um de nós como seres humanos, que necessitamos de arrependimento dos nossos pecados para termos comunhão com o Criador através do seu Filho bendito Yeshua Hamashia, na unção divina, gloriosa e bendita do Espírito Santo. É tempo de se converter, irmãos e irmãs. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia das nossas almas. Porque existe o céu e o inferno, existe Deus e Satanás, existe a perdição, mas existe a salvação. E Ele tem dado a oportunidade a todos os seres humanos se converter e se arrepender dos seus maus caminhos para alcançar tão grande salvação. Não faça como o povo de Israel quando o Messias veio. Está escrito que Ele veio para os que eram seus, em 1 João capítulo 1. E os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Ele não mandou a gente enganar as pessoas, Ele não mandou a gente mentir para as pessoas, Ele não mandou a gente pedir dinheiro às pessoas, Ele mandou que a gente falasse, que a gente pregasse o que convém à sã doutrina. Livro de Tito, capítulo 2, versículo 1.
Livro de Tito, capítulo 2 e versículo 11 está escrito: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando que, renunciando à impiedade, os pecados, as concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbrio e justa e piamente, guardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Criador e nosso Salvador Yeshua Hamashia, o Cristo, o Messias, que está chegando para buscar o seu povo. Arrependa-te nesta hora. Arrepende-te dos teus pecados, dos teus erros, dos teus maus caminhos, porque o Senhor está voltando para buscar o seu povo e você não pode ficar de fora de tão grande salvação. Feche os teus olhos, abra o seu coração para o Salvador aí agora. Está escrito no livro de Tito, capítulo 3 e versículo 8: fiel é a palavra, fiel é o que eu vos estou pregando nesta hora. Se o Senhor voltar agora, o que será da tua alma, meus irmãos, minhas irmãs? Se a trombeta tocar agora, você vai subir no arrebatamento ou você vai ficar com os ímpios, com aqueles que dantes não se arrependeram dos seus maus caminhos, nem dos seus erros, nem dos seus pecados, nem da sua idolatria, nem das suas prostituições? Vamos buscar o socorro de Deus aí agora. Vamos buscar agora a salvação eterna, porque Cristo está voltando para buscar aqueles que abandonaram o mundo e os seus pecados e as suas concupiscências por tão grande salvação. Digam comigo: Senhor, eu ouvi a tua palavra e me arrependo dos meus pecados. Ó meu Criador, me lava agora com o sangue de nosso Senhor, o Messias, que como cordeiro deu a sua vida lá na cruz do Calvário para me salvar, para me resgatar de tão terrível perdição. Meu Deus, eu me arrependo e lhe peço agora, escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela, Senhor, com a gota do teu sangue, para o grande dia da vida eterna. Meu Senhor, me perdoe, e eu prometo que a partir de hoje eu vou ler a tua palavra, eu vou ouvir a tua palavra e vou seguir os teus ensinamentos e não vou dar ouvido, Senhor, aos mentirosos, aos enganadores, aos falsos profetas que têm enganado a muitos, Senhor, e que me enganou também. Diga amém, diga graças a Deus. Diga comigo: a paz do Senhor Yeshua Hamashia, a paz do Senhor e a paz do Senhor. Amém, graças a Deus.